A paz do Senhor a todo o meu público que tem seguido eu no YouTube. Quero primeiramente agradecer a Deus, porque foi Deus que me deu esse canal. Eu quero abençoar a vida de todos os inscritos que têm inscrito no canal do YouTube do Alessandro Bernardo. Quero agradecer a todos também que estão aí assistindo os vídeos, que a gente tem postado vários vídeos. E hoje Deus tocou no meu coração, está trazendo uma palavra de Deus, da parte de Deus, falou no meu coração, agora vai falar no coração dos irmãos da igreja que vai assistir. E a palavra que eu queria trazer hoje está em 1 Crônica, capítulo 16, só primeiramente o primeiro versículo. Trazendo, pois, a arca de Deus, puseram ao meio da tenda que Davi lhe tinha armado, oferecendo holocausto, sacrifício pacífico perante a Deus. Eu vou ler aqui, os irmãos viram que eu li 1 Crônica, capítulo 16, primeiro versículo. Mas o tema que eu quero abordar nessa manhã, o tema é esse: a ação do Espírito Santo na história. O tema que eu vou abordar para mim trazer essa mensagem hoje é esse: a atuação do Espírito Santo na história. Aí eu vou voltar lá em Gênesis 1, no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero falar a respeito da presença de Deus. Vocês percebam que eu li ali em 1 Crônica, capítulo 16, quando fala que Davi ele trouxe a arca da aliança. Davi trouxe a presença de Deus para o meio do povo de Israel. Não vou aprofundar, porque eu quero pregar sobre a presença, mas não quero pregar sobre Crônica 16. Mas baseado nesse Crônica, 1 Crônica 16, eu quero trazer em Gênesis 1, 2, que eu acabei de ler. A introdução vai dizer, assim: nesse tempo bíblico fica demonstrado que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a sua criação, quando a terra era vazia, não tinha forma, e ela estava o Espírito de Deus atuando e se movendo em certo sentido. Nós estamos bem, somos terra, porque fomos tirados do pó da terra. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Antes de Cristo entrar em nossas vidas, éramos sem forma, vazia. Porém, quando Cristo entrou em nossas vidas, Ele nos deu forma e nos encheu do seu Espírito. 1 Coríntios 3,16. Agora não somos mais vazios, somos cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18. O Espírito de Deus se movia agora sobre o Espírito de Deus move agora sobre as nossas vidas. E não mais sobre as águas. João 7, 37, 38. A atuação do Espírito Santo pode ser dividida em 3 períodos principais. A primeira atuação do Espírito Santo, da criação até Cristo. A segunda, a atuação do Espírito Santo
de Cristo até o Pentecoste. A terceira do Pentecoste, atuação do Espírito Santo do Pentecoste até o arrebatamento. Perceba que nós vamos pegar 3 períodos aqui nessa manhã. Querido irmão, querido aos ouvintes, querido público, a palavra de Deus vai dizer em Gênesis que a terra, porém, estava sem forma. A terra estava sem forma. Quando a terra estava sem forma, quem criou a terra? Quem criou a terra foi o nosso Deus. Quem criou a nossa terra foi o soberano. Quando Deus criou a terra, quem estava lá? Pai, o Filho, o Espírito Santo. Por isso eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa manhã, que nós somos tricoto. O que é tricoto? Eu vou te explicar para você o que é tricoto. Corpo, alma e espírito. Isso são a tricotomia, meu irmão. Eu quero dizer para você nessa manhã que ouve essa mensagem. Olhe agora essa mensagem no fundo do teu coração. Nós somos tricoto. A Bíblia vai dizer que a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Treva, meu irmão. O que é treva? A Bíblia vai dizer que as trevas não combinam com a luz. Por quê, irmão? A luz incomoda as trevas. Como assim, presbítero Alessandro? Perceba, você que está na tua casa, você quando vai sair ao apartamento ou uma chácara, você vai sair com a família, você vai apagar a luz, sim ou não? Você vai apagar a luz, vai ficar escuro, treva. Treva significa escuro. Quando você volta, se acendeu a luz. Questão de segundo, a treva some. Explica melhor para mim. Nós somos chamados de luz da terra e sol dessa terra. A luz incomoda a treva. Está entendendo? O que aconteceu? E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Perceba que o Espírito de Deus movia sobre a face da água. Então não nós vamos movendo sobre a terra ainda. Mas a Bíblia vai dizer que a terra era sem formosura, assim, os irmãos sabem. Mas quando Deus, Ele criou a terra, o Espírito de Deus já não bara sobre só as águas, Ele bara sobre a terra. Por quê, presbítero Alessandro? Porque a terra, quem criou foi o nosso Deus vivo. A terra é de Deus, nós estamos aqui como um peregrino forasteiro em cima dessa terra. A nossa vida aqui é uma passagem, irmão. Uns vão viver 100 anos, outros vão viver 120, outro vai viver 70, um vai nascer, vai morrer, outro morre jovem, outro morre criança. Por quê? Porque nós não somos dessa terra, nós não somos deste lugar. O nosso lugar é o céu de glória. Então, perceba que quando o Espírito de Deus movia sobre as águas, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora ele já paira sobre a terra. Interessante que nós fomos criados na terra. Sim ou não? O Espírito de Deus atua em nossa vida, que somos terra. O Espírito de Deus já não atua mais nas águas, ele atua em nós. Se o Espírito de Deus atua em nós somos diferentes. Por que nós somos diferentes? Porque nós não somos dessa terra. Nós falamos a língua do céu. E a língua do céu é diferente. A língua do céu, eu vou dizer para vocês que o primeiro mandamento que Deus colocou para Moisés, qual foi o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai bem na vida. Qual o segundo mandamento? Amar o próximo. O amor envolve tudo. Se você tem o Espírito Santo, você é amoroso. Ainda que ele se levanta contra você, você tem a presença do Espírito Santo. Nós não somos daqui. Ainda que ele se levanta calúnia contra você, ainda que ele afronta você, você tem que perdoar eles. Por que você tem que perdoar eles?
Porque você tem que perdoar para nós morar no céu. Porque sem amor nós não vamos morar no céu. O Espírito Santo, meu amigo, ele vai morar. Ele que vai morar no céu. Como assim? Eu vou explicar. Porque ele veio do céu. O Espírito Santo está na matéria. Acabei de falar para vocês que nós somos tricote. Esse corpo aqui, esse estou passando a mão no rosto do peito, esse corpo vai ficar. O Espírito vai voltar para Deus, meu irmão. Se o Espírito de Deus é na vida do homem, ele é amoroso, ainda que canune ele, ainda que faz tantas coisas com ele, ele é amoroso. Porque o Espírito de Deus já não habita mais na água, ele habita na terra. Quem é a terra? Eu e você. Vamos lá, para ser rápido, para ser vídeo. O primeiro ponto, a atuação do Espírito Santo, da criação até a Cristo. Primeiro ponto, primeira abordagem minha aqui nessa manhã. Da criação até Cristo. O Espírito Santo atuou através dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo, através de sacerdote, juiz, profeta, reis, mestre. O período do Espírito de Deus se manifestou de forma esporádica, capacitando as pessoas para guiar, exaltar e liderar o seu povo, habilitando José para administrar o Egito. E habilitando o engenheiro na construção do tabernáculo. Josué, Gênesis 41, 38, 39. Construiu o tabernáculo, Êxodo 31, do 1 ao 2. Capacitando Moisés ao seu auxiliar na condução da congregação de Israel. Número 11, 24, 29. Capacitando a Josué, o sucessor de Moisés, para liderar o povo. Número capítulo 27 e versículo 18. A parte A, Deuteronômio 34, 9. E a parte B, capacitando o juiz de Israel, em Juiz 3, 10, 6, 34, 12, 29, 13, 25, etc. Capacitando os reis de Israel, em 1 Samuel 10, 6, 16, 3, capacitando os profetas de Israel. Crônica, 2 Crônica 15, 1, 20, 14, Isaías 61, Malaquias 3, 8, etc. O primeiro tópico que eu quero abordar aqui nessa manhã, nós sabemos, quando Deus criou a terra era sem formosura. E quando Deus ele povoou a terra, o que aconteceu? Levantou as lideranças. Sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele era manifestado em pessoa específica. O que é pessoa específica? Era o sacerdote, eram os reis, era o juiz, e capacitou também um homem, e eu não estou lembrado o nome dele, mas o irmão que lembrar pode comentar. Foi o primeiro homem que o Espírito Santo tomou ele, para ele desenhar o tabernáculo para Moisés. O que é o tabernáculo? Os irmãos sabem o que é o tabernáculo. Tem a pipa, o exaltório, o santo do santo, tem as cortinas, tem as cores dos coros, e assim por diante. Foi o primeiro homem que o Espírito Santo apoderou nele na terra, para ele desenhar a planta do tabernáculo. Porque naquela época não tinha engenheiro, naquela época não tinha, igual o dia de hoje. O dia de hoje tem engenheiro, hoje ainda está mais avançado. Você puxando o celular no Google, ele te dá a planta da casa no instantinho. Mas quem que era o engenheiro da criação sempre foi Deus. Foi Deus que foi o engenheiro do tabernáculo, foi Deus que foi o engenheiro da arca de Noé. E o Espírito de Deus, eles trabalhavam na vida desses homens.
Vocês vão saber, meus ouvintes, que Moisés ele foi escolhido por Deus e teve uma grande prova, mas Moisés venceu toda a prova e Moisés liderou aquele povo. Teve falha, irmão. Qual líder que não tem falha? Nós somos seres humanos, mas Moisés, cheio do Espírito Santo, ele enfrentou o faraó, enfrentou a potência maior daquela época, que era o faraó. Ele enfrentou. Por que ele enfrentou? Porque Deus era na vida de Moisés, o Espírito de Deus estava na vida de Moisés, e tudo que Moisés punha a mão, Moisés era bem sucedido. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés tirou o povo de lá. E Moisés cheio do Espírito Santo. E eu vou ser um pouco rápido, para não ser um vídeo muito cansativo. E por fim o Espírito operou na vida de Josué, na vida de José. José foi vendido pelos seus irmãos. Perceba, meu irmão, não fica triste. Às vezes, quem vai te vender você não vai ser um teu amigo, não vai ser um membro da igreja, não. Vai ser a tua própria família que vai te vender você. Perceba que os irmãos de José teve inveja dele e venderam os irmãos de José. Jogaram ele na cova, não tinha água, pelejaram contra a vida de José. Mas o Espírito de Deus estava na vida de José. José era um sonhador. Os irmãos ainda tiravam sarro de José. Lá vem o sonhador, sonha muito alto. Irmão, se você estiver sonhando as coisas que vêm do céu, você pode sonhar a altura que você quiser. Se o teu pensamento estiver alinhado com os pensamentos de Deus, porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são melhor que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são pensamentos de mal. Muitas vezes os pensamentos nossos são os pensamentos de mal. Vai acontecer na tua vida. Resumindo, Josué virou o governador do Egito. O Josué foi um homem da Bíblia que soube administrar, o melhor administrador da Bíblia. Segundo, Josué. Primeiro, Jesus. Multiplicação do pão. Quando o Espírito de Deus está na vida de uma pessoa, de um homem, de uma liderança, ninguém para. Entendeu, meus irmãos? Vamos ao segundo tópico. Sem mais delongas, o segundo tópico vai dizer assim: atuação do Espírito Santo de Cristo até o Pentecoste. Atuação do Espírito Santo de Cristo até o Pentecoste. Vamos lá. Segundo tópico. Do nascimento de Cristo até o Pentecoste, o Espírito Santo atuou por meio do ministério glorioso de Cristo. Tudo que Jesus fez por ocasião do seu ministério terreno foi orientado pela atuação do Espírito Santo. Jesus nasce por geração do Espírito Santo. Mateus 1, 18, Lucas 1, 35. Perceba, meu irmão, a atuação do Espírito Santo, ela é tremenda, ela é poderosa, ela é maravilhosa, e o Espírito Santo opera até o dia de hoje, e opera quem dá lugar, e teve o ministério aprovado pelo Espírito Santo de Deus, Mateus 3, 16, 17, e o 3, expulsava o demônio por Espírito de Deus, Mateus 12, 28, venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo, pregava cheio do Espírito Santo, porque Lucas 4, 14, 4, 18 e 19, Lucas 4, 14 e Lucas 4, 18 e 19. Perceba, meu irmão, aí vai dizer que prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco. Perceba, meus irmãos, quando Jesus veio, você vai ver que José estava prestes a casar com Maria, e Deus precisava que viesse o seu único filho, mas ele precisava de uma pessoa. De quem? De uma pessoa chamada Maria. Deus viu graça em Maria. Perceba, quando Deus vê graça em você, em mim, na tua família, tudo que você pôr a mão vai prosperar.
vai ter um pouco de dificuldade, vai ter luta, vai ter guerra. Se até Jesus passou por tudo isso, Jesus disse, ó, eu passei a aflição nesse mundo, mas tem um bom ano, eu venci todas as aflições. Quem disse para você que o Evangelho vai ser mar de rosa? Quem disse para você que não vai ter espinho? Se não tiver, irmão, nós ficamos no conforto, nós não vamos orar, nós não vamos jejuar, por isso que tem guerra. Perceba, é com o Espírito Santo, Deus, Jesus, ele veio na terra intermédio de Maria. Por que intermédio de Maria? Porque Deus precisava de um corpo, e Maria é de Deus. Perceba que o Espírito de Deus, ele precisa de um corpo para habitar. Como você dá lugar para o Espírito de Deus? Você dá lugar para Satanás também, mas nós temos que dar lugar para quem? Para o Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei, não para quebrar a lei. Eles estão falando que Jesus quebrou a lei? Não, meu irmão, ele veio para cumprir a lei. E hoje, se você seguir a lei certinho, a lei antigamente era para você pegar no adultério, era pegado e apedrejado. Mas se não pegasse você ia escapar, porque era a lei. Hoje nós vivemos na graça. Hoje a lei é pior. Por quê? Por que é predistração? Se você olhar a mulher do teu vizinho, se você olhar a mulher do teu irmão na igreja, e você já cobiçou ela, você já adulterou. Certo? Vamos lá. O Espírito de Deus, ele já estava em Jesus. Quando Jesus nasceu da mulher, o Verbo se fez carne, encarnou nessa terra. Por quê? Para ele sentir que nós sentimos agora. Ele, como Deus, ele não vai sentir. Como Deus, ele não sentia nada, mas como homem, ele sentia. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele aparece na história, ele nasce, ele vai aparecer na história, se eu não estiver enganado, seus 12 anos, lá no templo, quando foi ter uma festa lá, que Maria e José esqueceu ele, mas foi propósito de Deus, ele pregou para os doutores, pregou para o escriba, pregou para o hipócrita, pregou para aquele povo. Eles admiraram do Espírito de Deus na vida daquele menino, porque judeu, meus irmãos, judeu estuda a lei. Se você for conversar com judeu, se você não entender de lei, nem conversa com eles, porque eles são estudados. Mas Jesus, ele tinha um espírito de excelência. Quem tem um espírito de excelência, meu irmão, pode até levantar, pode até achar que está por cima. Estevão venceu aquele grande povo com o espírito de excelência. Morreu, mataram ele, mas não venceram, não calaram a boca dele. E vamos lá, sem mais delonga. Jesus, ele apareceu na cena com 12 anos. Depois ele fugiu um pouco de cena. Meu irmão, tem vezes que você vai sumir de cena. Tem vezes que você vai ficar escondido, porque você tem que ficar escondido para recuperar as forças. Se Jesus, ele recuperou as forças sendo Jesus, ele deu só exemplo, não que ele recuperou a força. Ele estava ali trabalhando, porque Jesus era carpinteiro. Ele trabalhou também. Jesus não era preguiçoso, não. Viu? Jesus era trabalhador. E, resumindo, aos seus 30 anos, ele foi batizado. Quando ele batizou, eu vou ser um pouco rápido. Quando ele vem vindo, quem está lá? João Batista pregando no deserto. Arrependei-vos, raça de víbora. Se vocês crescem, vão rever o reino do céu. Mas não crê, o machado está posto ao pé da árvore. Aí quando veio Jesus andando tranquilamente, Jesus era calmo, tranquilo. Jesus não era bravo, Jesus não era nervoso. Sim, mas o presbítero Alessandro, mas Jesus ficou nervoso. Ele tinha que ficar, irmão, naquele momento. Mas ele não se irou. Ele pode ser, mas ele irou assim. Maria não entrou no coração dele, ainda não pode entrar no coração nosso. Quando ele pôs aquele povo para correr, fazendo a casa de Deus de convívio, vendendo as coisas, ele derrubou mesmo, irmão. Estava fazendo a casa de Deus de comércio. Ele derrubou para correr. Voltando de novo. Aí Jesus chegou, falou: João, é necessário que você me batize. João falou assim: eu não sou digno de Jesus, nem de abaixar e tirar o laço da tua apártida ou sandália,
o que vocês quiserem. Jesus olha para João Batista e fala assim: João, é necessário que eu seja batizado para cumprir a Escritura, quando disse lá no livro de Isaías, quando João Batista, Jesus entra na água, Deus dá um grito: esse é o meu filho que eu comprazo, ou comprazinho. E quando ele sai da água, perceba, meu irmão, que uma pomba desce e senta sobre a cabeça dele. O Espírito de Deus reposa nele. E ele foi levado ao deserto. Quando ele foi levado ao deserto, passou 40 dias, 40 noites orando, jejuando, preparando. Quando ele veio, meu irmão, cheio do Espírito Santo, o demônio Gadareno teve aquele legião de demônio, teve que sair. Os milagres aconteceram. O que eu falo? O homem cheio da presença de Deus, o demônio corre dele. Na magarebe com deque sob a carne cantará canta Juliana na manaia, oh glória. O homem, a mulher cheio do poder de Deus, ele ganha uma cidade, ele ganha o país dele, se ele estiver cheio da presença. Jesus, ele só não ganhou Israel, ele ganhou foi o mundo inteiro. Só você, o mundo é dele, só o povo que não quer ser dele, mas quem é dele é cheio da presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus para pregar essa mensagem. Oh glória, glória, na magalebe com beque com beacá decanta na maná. Jesus desceu cheio, começamos a expulsar demônio, libertar, fazer milagre. E o homem de Deus, cheio da presença de Deus, ele faz milagre, porque Jesus vai dizer: se tu crê em mim, tu farás sinais maiores que eu já fiz. Receba esta palavra nesta manhã. Vamos. Jesus, ele é bom. 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 Ele é bom, todo tempo ele é bom. Conheci um homem chamado Pastor Cláudio. Ele dizia assim: Deus é bom todo tempo. Pastor Cláudio, um homem amoroso. Um homem amoroso, prega o evangelho com amor. Eu aprendi tanta coisa com o pastor Cláudio. Deus abençoe o pastor Cláudio se ele assistir esse vídeo, porque eu tenho uma rede no YouTube, os irmãos bem sabem. Sem mais delongas, vamos terminar com conclusão dessa pequena palavra que Deus colocou no meu coração. Pequena palavra, pode dizer, irmão, palavra não tem palavra pequena. A palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso que vai dizer lá no livro de Hebreu, que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela corta tanto para o pregador, corta tanto também para a igreja. E ela vai entrar na divisão da medula, na alma, no coração, aonde o médico não pode entrar além. Conclusão: quando a terra era sem forma, vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, agora que o mundo é habitado por pessoa criada por Deus, o Espírito Santo quer não ser mover, como habitar em nosso coração. Ele já habita conosco, já se move no meio da igreja. Amém, meu irmão? Fica aí, essa palavra Deus colocou no meu coração, para o coração dos irmãos. O Espírito Santo move sobre a igreja. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.